Opa! Olá, turma, bom dia. É, Estamos aqui de volta. Agora, nesse último bloco, será muito mais eu e vocês. A gente dá aula mesmo da matéria que vai ser cobrada em prova, só quem vai dar aula sou eu e a professora Lucy Seldin, embora como material extra e extracurricular também, que não vai ser cobrado em prova, vocês vão ter uma aula com o professor Caio e também aula com os monitores, Rafael e a Vitória. Mas nesse último bloco, vai ser basicamente eu e a professora Lucy Seldin. Então, um recado para vocês, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem o curso. A gente chegou no último bloco, é o terceiro bloco, e no terceiro bloco no primeiro e segundo bloco a gente estudou um pouco a estrutura do código genético e depois os processos básicos, que é a organização do código genético e também os mecanismos de transcrição e de tradução do código genético. A gente, no terceiro bloco, a gente vai trazer um pouco mais da dinâmica do código genético. Os fatores que estão relacionados a, a não a não rigidez do código genético, quer dizer, os processos que podem interferir no código, propriamente dito, no código genético, e podem alterar esse código genético, fazendo com que o código genético de uma célula descendente de uma bactéria descendente de uma célula não, não seja idêntico à da célula-mãe. Então, a gente vai trazer processos que interferem na estabilidade do DNA e isso torna a matéria, no terceiro bloco, um pouco mais abstrata. E, para quem não sabe, por muito tempo eu aboli a apresentação de slides nas minhas aulas, né, em sala de aula, e fazia as aulas basicamente desenhando no quadro, e eu fazia isso porque isso me fazia construir junto com os alunos uma linha de raciocínio e para trazer essa questão abstrata para dentro da sala de aula. E a gente crescia, então a gente não tinha uma aula, a gente tinha uma linha de raciocínio que todo mundo ia seguindo. Com slide, provavelmente a gente vai perder um pouco isso, porque a gente vai ficar um pouquinho mais preso à questão da apresentação que eu vou passar para vocês também, mas qualquer dúvida e qualquer questão que vocês tenham relevante, vocês podem me perguntar. E eu espero que vocês acompanhem essa aula, que eu particularmente, é a parte da biologia molecular de procariotos que eu mais gosto, que é a parte mais dinâmica e mais abstrata. Mas às vezes é uma loucura. Então, olha só, vamos lá, vou falar com vocês hoje sobre mutação, também vou falar sobre mecanismo de reparo de lesões no DNA, que são eventos que corrigem possíveis ou previnem o surgimento de mutações. Na próxima aula a gente vai falar de mecanismos de recombinação de DNA e depois nas últimas 4 aulas a gente vai falar de mecanismos de transferência de DNA. Então esse vai ser o nosso último bloco e que também está relacionado a uma provinha. Novamente, como nos blocos anteriores, vocês vão ter a cada aula, receberão estudos dirigidos e esses estudos dirigidos também, se vocês concordarem ou se vocês não concordarem, vocês podem falar, e a gente pode fazer uma adaptação ou estudos dirigidos podem ser pontuados ou não. Então a gente fica assim de acordo para a gente combinar, porque se vocês estiverem surtando com muita coisa para fazer, cheio de trabalho para entregar, logicamente a gente não vai cobrar, não vamos manter essa cobrança e a gente fica um pouco mais livre nesse último bloco, lembrando que vai ter uma prova novamente no final do bloco. Então vamos lá para a aula agora, então eu vou apresentar, fazer a minha apresentação. Voltar para o início da aula. Então, a gente vai falar agora hoje sobre mutação e para que vocês possam procurar esse tema, estudar, a gente vai encontrar material sobre isso no Microbiologia de Brock, no Bacteriologia Geral, no Biologia Molecular do Gene, entre outros livros. Eu ressalto para vocês que tem alguns temas que eles não são encontrados de maneira completa em apenas um livro, por exemplo, Bacteriologia Geral, Microbiologia de Brock. Eles cobrem mecanismo de reparo de lesão DNA bem sucintamente,
mas vocês podem ainda utilizar esses livros como base. Destaco ainda que, como a gente entrou numa aula que é muito mais dinâmica, o ponto-chave vai ser cobrado por mim nessa disciplina, e veja bem, eu falei por mim, como Diogo, como professor, em relação às questões da prova. Não é compreender exatamente o mecanismo por quais os processos que eu vou falar para vocês ocorrem, mas sim entender de forma raciocínio a dinâmica e a consequência desses eventos para o funcionamento de uma célula. Então, alguém me questionou sobre a questão sobre o plasmídio, no qual não estava presente no ED, que estava na primeira prova. Foi uma questão que ela envolvia não um conhecimento estático, vocês não precisavam saber exatamente o conteúdo da disciplina para responder aquela questão, mas vocês precisavam raciocinar em cima daquele tema para responder aquela questão, e as questões da prova dessas aulas que eu vou dar, elas vão voltar a ter esse perfil, onde a gente vai construir linhas de raciocínio, que é o mais importante, que é o que vai fazer vocês saírem do conhecimento do conteúdo de um livro para botarem conhecimento dentro da cabeça de vocês para conseguir raciocinar e conhecer quais são as consequências desses eventos, que é o mais importante, que a gente consiga entender que está ocorrendo algum evento e que a gente consiga visualizar a consequência desse evento para uma célula, tá bom? Então, a gente vai fazer hoje, começar isso falando sobre mutação. Então, hoje a gente define mutação, faz uma revisão de temas relevantes para a aula, descreve a natureza molecular das mutações, diferencia mutações induzidas e mutações espontâneas, e os tipos de mutações e agentes mutagênicos, que antigamente era quem fazia, que era um trabalho que vocês apresentavam para mim em sala de aula. Infelizmente, a gente não pode mais fazer isso. Então, só para vocês entenderem, durante o ciclo de vida de uma célula, essa figura representa um pouco da complexidade das coisas que podem ocorrer durante o ciclo de vida de uma célula. Então, são vários eventos que podem ocorrer, que vão interferir com a vida dessa célula e também com a duplicação dessa célula e a linhagem descendente dessa célula. Então, várias mudanças, vários eventos podem interferir ou interagir com a célula e podem trazer mudanças, e uma dessas mudanças podem ocorrer no DNA, o que vai caracterizar uma mutação que vai ser passada para a célula filha. Então, para a gente começar a compreender o que a gente está falando aqui, eu quero que vocês pensem numa questão que é lógica. Quando a gente está falando de mutação, a gente está falando de uma alteração que ocorre na estrutura do DNA de uma célula e que vai ser repassada para a célula filha. Então, toda mutação, o que vai ter de diferente, então, na célula filha da célula paterna? O código genético. Então, a célula filha vai acumular uma alteração no código genético que vai diferenciar esse código genético em relação à célula materna. Então, para isso, a gente sempre tem que ter uma referência. Toda mutação ocorre tendo como base uma referência, que é a célula materna. E a partir de agora, a gente vai chamar essa célula materna de estirpe. Seria a estirpe selvagem, que são organismos extremamente dinâmicos. Se a gente for pegar a estirpe selvagem de todas as células microbianas, a gente vai chegar lá no ancestral comum. Só que a gente não conhece o ancestral comum e a gente não tem esse ancestral comum. O que vai ser a nossa estirpe selvagem? Joari, por exemplo, que é o nome que eu lembro, foi no solo do estacionamento do bloco I e isolou uma célula bacteriana que ela chamou de BMP. Essa célula, ela caracterizou o genoma dessa célula bacteriana e ela conheceria o genoma dessa célula bacteriana. E ela continuou cultivando essa célula bacteriana no laboratório. Todas as outras células que são descendentes dessa célula, dessa bactéria que a Joari isolou, elas podem apresentar alterações no genoma, no seu genoma. Mas essas alterações que essas células apresentam no genoma, ela é referência a qual? A primeira célula que a Joari isolou. Então, a primeira célula que a Joari isolou, que ela identificou e que ela sequenciou o genoma, é a estirpe selvagem. Todas as outras descendentes, elas são frutos da replicação do DNA
dessa estirpe selvagem e que podem acumular alterações no seu genoma. Então, a gente sempre tem que ter isso na cabeça. Quando a gente está falando de mutação ou alteração no código genético, a gente está falando de alteração no código genético, tendo como base a estirpe selvagem ou a estirpe de referência, ou a bactéria de referência, ou ancestral de referência. Então, voltar aqui para a apresentação. A mutação, então, ela vai ocorrer sempre ao nível do DNA. Opa. Então, o que define mutação? Mutação é a alteração na sequência de bases nucleotídicas do DNA que vai ocorrer entre duas células microbianas, entre a célula paterna e a célula filha. Então, o mutante é a célula que carrega uma mutação, é a célula que carrega essa alteração na sequência de bases nucleotídicas do DNA. Essa alteração pode ser apenas de uma base nucleotídica ou pode ser de múltiplas bases nucleotídicas. Então, eu quero perguntar para vocês, o mutante ele vai sempre se diferir da sua linhagem parental, ou seja, da sua estirpe selvagem, no genótipo, na sequência do DNA de um genoma. Mas não necessariamente o mutante vai apresentar alteração no fenótipo em relação à estirpe selvagem. Então, isso a gente vai estudar hoje nessa aula. Então, o que diferencia o mutante da sua estirpe selvagem? A sua sequência genética. Então, se a sequência de uma célula filha diferir de apenas uma base nucleotídica da célula paterna, da estirpe selvagem, essa célula filha, que acumula essa mutação, é um mutante. Ela acumulou uma alteração na sequência de bases nucleotídicas do seu DNA e ela representa um mutante quando comparada à linhagem parental ou sua estirpe selvagem. E lembrando novamente que o mutante ele sempre vai diferir da sua linhagem parental em relação ao genótipo, ou seja, em relação à sequência do DNA do seu genoma, mas não necessariamente o mutante vai diferir da sua linhagem parental em relação ao fenótipo. E isso a gente vai explicar por que nem todo mutante apresenta alteração do fenótipo em relação à estirpe selvagem. Então, olha só, o que nós temos no quadro aqui, e eu espero que vocês consigam ver o meu mouse, o meu cursor aqui. Nós temos uma estirpe selvagem, ela sofreu alterações no seu código genético, então aqui onde tem uma adenina que deveria se ligar com uma timina, foi introduzida uma citosina, e aqui onde tem uma guanina que deveria se ligar com uma citosina, foi introduzida uma timina, e essas fitas de DNA elas vão ser duplicadas, né, sempre na duplicação de DNA semi-conservativa, e vão gerar duas fitas de DNA, sendo que uma célula filha vai possuir a informação genética idêntica à da linhagem parental e a outra célula filha vai possuir uma informação genética que vai ter acumulado uma alteração no seu código genético em relação à linhagem parental. Então, gerou uma célula filha normal, idêntica à estirpe selvagem, e uma célula filha uma mutação, ou seja, um mutante que vai diferir da estirpe selvagem em relação ao código genético, tendo como duas regiões do DNA que apresentam alterações nas bases nucleotídicas. Então, só para exemplificar um pouquinho melhor para vocês o que acontece, nós temos a formação de DNA de dupla fita, onde as bases de adenina e timina são complementares entre si. Quando a gente teve a alteração da guanina da citosina pela timina aqui nessa região, a gente formou um mau pareamento, porque a guanina ela não forma par de base não é complementar à timina. O mesmo aconteceu quando você teve a substituição da timina pela citosina, formando um mau pareamento entre a adenina e a citosina. E você tem a duplicação dessas lesões no DNA, e você vai ter a formação de um mutante. Então, todo mutante ele vai ser fruto de um processo de duplicação de um DNA que foi lesionado durante o ciclo de vida de uma célula. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Todo mutante ele vai ser fruto da duplicação de DNA que foi lesionado durante ao ciclo de vida de uma célula. E entenda-se como lesão, alterações na estrutura do DNA que vão ocorrer durante o ciclo de vida de uma célula, ou durante o ciclo de vida da estirpe selvagem. Então, essa estirpe selvagem aqui, ela possui uma citosina nessa região, e uma lesão introduziu a timina no lugar da citosina.
e aqui ela possui uma timina pareada com adenina nessa região, e uma outra lesão introduziu a citosina no lugar da timina, causando uma lesão, um DNA lesionado, que pode ser duplicado, e essa duplicação vai levar à fixação dessa lesão, causando a formação de um mutante e de uma mutação. Então, toda variação genética, ela é decorrente de mutações. Essas mutações, elas são frutos de mutações pontuais. Mutações pontuais são aquelas mutações que ocorrem em uma base ou em poucas bases do genoma de uma célula, de uma chip selvagem, e essas mutações pontuais são as principais fontes de mudança evolutiva, são aquelas que ocorrem com maiores frequências, né, e que causaram ou que levaram a maior parte da evolução que nós conhecemos, como nós conhecemos hoje. A variação genética ela também pode ser fruto da recombinação gênica, principalmente entre eucariotos, que também vai introduzir alterações no código genético e vai levar à formação de mutações. Ela também pode ser fruto de transferência de DNA entre bactérias seguida de recombinação gênica. Então, todos os três grandes temas que nós vamos falar nesse terceiro bloco, são temas relacionados a mutações. São todos fatores que causam mutações no código genético de células bacterianas. Então, só para exemplificar, a gente tem aqui uma estirpe selvagem, ela possui um genoma que nós conhecemos. Ao longo das gerações, esse genoma pode acumular diferentes mudanças, e essas mudanças vão ser acumuladas durante as gerações. Então, aqui a gente tem vários, marcado em vermelhinho, várias bases que foram alteradas, que foram de geração em geração, ou que foram mantidas ou que foram perdidas, e a gente sempre vai ter presente no mundo, ou atualmente na forma viva, aquelas alterações, aqueles organismos que acumularam mutações que foram selecionados positivamente quando confrontados com as características ambientais. Então, isso que eu falei atualmente, a gente pode ver nessa figura aqui. Então, a gente tem uma população de uma bactéria em processo de multiplicação, que é uma bactéria estirpe selvagem, e a bactéria vai se multiplicar através do tempo e vai levar à formação de novas células. Essas novas células, elas podem, eventualmente, fixar lesões que ocorreram no DNA a partir da replicação do crescimento dessa população de uma bactéria, e essas lesões vão causar a formação de mutantes. Esses mutantes, eles podem ou não apresentar alterações fenotípicas, e eles vão continuar sendo confrontados com as características ambientais e vão continuar em processo de crescimento e divisão celular, produzindo naturalmente novas células mutantes pela replicação desse código genético. E a população ela vai continuar em multiplicação, originando ocasionalmente mais células mutantes, aqui agora representada em amarelo, e o que vai selecionar quais dessas células mutantes e não mutantes, ou relacionadas a chip selvagem, vai continuar no ambiente e vai sobreviver. A pressão seletiva, elas sempre vão ser expostas às características ambientais, e são as características ambientais que vão selecionar quais são aqueles genótipos que vão permanecer no ambiente. Por exemplo, aqui tem uma pressão seletiva que é ocasionada pela presença de um composto antimicrobiano. Microbiano, elas vão ser eliminadas nesse meio, e vamos supor que essas células que apresentaram essa mutação coloridas vermelha aqui, apresentaram mutações numa região do DNA que codificava para a resistência à degradação de um composto que era muito parecido com esse antibiótico. Então, essas células possuem a capacidade de degradar esse antimicrobiano. Então, elas vão ser as únicas que vão conseguir sobreviver. E aí nós temos a formação de uma nova população, um novo genótipo que vai continuar esse ciclo, passar novamente por novas alterações genéticas, e essas alterações vão continuar sendo confrontadas pelas características ambientais, e é assim que são formuladas as espécies, ou assim que são constituídas as espécies microbianas que nós conhecemos hoje. Novamente, mesma figura num esquema diferente, um ancestral comum, ele vai se multiplicando, durante seu ciclo de vida ele pode acumular lesões no DNA, e essas lesões podem ser repassadas e formando mutantes, estirpe selvagem.
Então, essas células, esses genomas formados, eles vão ser confrontados com as características ambientais. Eventualmente, uma mutação ela é desfavorável, ela é sempre selecionada contra e essa célula mutante ela não consegue sobreviver. Outras células mutantes elas vão continuar sobrevivendo no ambiente até que você tenha uma nova condição ambiental que vai favorecer um genoma específico. Então, você sempre vai conseguir, sempre vai ter a influência do meio ambiente selecionando as mutações que vão permanecer no ambiente ou não. E essa mutação que vão favorecer no ambiente, permanecer no ambiente, são aquelas que possuem a capacidade de se multiplicar nas condições ambientais e também são aquelas que possuem um fitness, um desempenho de reprodução melhor nas condições ambientais que são ofertadas pelo meio ambiente. Então, quais são os temas que são relevantes para a gente compreender primeiramente, que o material genético dos procariotos ele é formado pelo cromossomo único, né, o DNA de fita dupla circular, e também por DNAs extracromossomais que podem ser encontrados, como plasmídeos, por exemplo. E eu quero saber de vocês, as mutações elas ocorrem em qual estrutura dos ácidos nucleicos? Sempre as mutações vão ocorrer no DNA das células bacterianas. Então, toda mutação que ocorrer, a gente está falando de mutações que ocorrem no código genético, no genoma dessas células, ou seja, nas moléculas de DNA, sejam elas cromossomo, DNA cromossomal, ou DNA plasmidial, presente numa célula bacteriana. Então, todas essas moléculas de DNA, elas podem sofrer alterações e podem representar mutações, a formação de mutantes. Uma característica também que é muito importante para a gente entender essa parte de mutação é a organização do genoma dos procariotos, como vocês já viram na matéria do CAI. O genoma de procariotos, ele quase nunca, a maior parte do genoma dos procariotos, ele é formado por regiões que codificam para alguma proteína ou que relacionada a uma estrutura ou função celular. Então, aqui está esquematizado o genoma de uma bactéria, o genoma de uma levedura, o genoma de uma mosca e o genoma dos seres humanos. Em verde estão as regiões que codificam para alguma estrutura e função celular, e em cinza estão regiões que não codificam para nenhuma estrutura e função celular. Então, o que a gente pode observar é que no genoma de uma bactéria, a maior parte desse genoma é representada pela cor verde, ou seja, são regiões que codificam para alguma estrutura e função celular. Em leveduras, as regiões cinzas já aumentam ainda mais nas moscas, e nos humanos, a grande maior parte dos genomas dos seres humanos, ela é representada por regiões que não codificam para nenhuma estrutura e função celular. O que isso quer dizer? O que isso tem de relevante para a gente? E eu quero que você responda essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora, mesmo que para vocês mesmos. Qual é a probabilidade de uma mutação de um único par de base no genoma de uma bactéria ocorrer dentro de um gene que codifica para alguma estrutura ou função celular? Ponto. E qual é a probabilidade de uma mutação de um único par de base ocorrer dentro de uma região que codifica para alguma estrutura e função do genoma dos seres humanos? Então, vocês respondam aí em relação à probabilidade de uma mutação causar alterações fenotípicas. Essas probabilidades elas são maiores. O que está relacionado com essa probabilidade? Qual fator da organização do genoma desses organismos está relacionado com a probabilidade dessas mutações interferirem na função celular? Tá bom? Uma outra característica do genoma procariotos que também é muito importante quando a gente fala de mutação é a plasticidade gênica, que é o aumento da complexidade do genoma, onde a organização gênica dos procariotos permite que uma mesma região do DNA codifique para mais de uma proteína diferente. Por exemplo, mesma região do DNA pode possuir sequências codificantes em ambas as fitas do DNA. Então, uma fita senso pode codificar para uma proteína e a fita antissenso pode codificar para outra proteína. Então, uma mesma região que codifica para duas proteínas diferentes. Além disso, com base no quadro de leitura, uma mesma região, numa mesma orientação, pode também codificar para
duas proteínas diferentes, como ilustrado na figura aqui, somente alterando as bases do códon de iniciação da leitura do código genético, a gente pode ter a formação de duas proteínas diferentes. Então, olha só, se a gente tem uma mutação de um único par de base que ocorre numa região onde essa região codifica para mais de uma proteína diferente, uma simples alteração de um único par de base pode interferir em dois metabolismos de uma célula procariótica, em dois ou mais metabolismos de uma célula procariótica. Hipoteticamente, uma mesma região do genoma de um procarioto pode codificar para até 6 estruturas diferentes, hipoteticamente, mas não provavelmente. Na probabilidade que isso aconteça é muito baixa. Mas é só para destacar que uma simples alteração de um único par de base no genoma dos procariotos pode influenciar diretamente em mais de um metabolismo ou função dessa célula procariótica. Uma outra importância que tem a organização do genoma de procariotos é a colinearidade, ou seja, a equivalência entre a sequência nucleotídica do gene e a sequência de aminoácidos da proteína, ou seja, a ausência de intros. Se você tem ausência de intros, quer dizer que toda alteração que ocorrer naquela região vai interferir ou pode interferir na sequência da proteína, ou sequência de aminoácidos da proteína codificada por esse gene. Como você não tem os introns que são encontrados dentro do genoma dos eucariotos, as mutações elas sempre vão ocorrer nas regiões codificantes. Nos eucariotos, por exemplo, como tem introns, existe uma probabilidade das alterações genéticas ocorrerem nas regiões que não codificam, que vão ser excluídas posterior à transcrição dessa informação genética. E ainda mais, uma característica também do genoma dos procariotos é a organização de genes em operões, ou seja, DNA pode ser policistrônico, formado por agrupamentos de genes que codificam produtos com funções relacionadas, ou seja, são componentes de uma mesma rota metabólica. Então, temos aqui um operon formado pelo promotor, ou operador, e pelos genes estruturais Z, Y e A. Então, uma única alteração de um par de base pode interferir basicamente nesse operon inteiro, impedindo ou inviabilizando uma rota metabólica bacteriana apenas com uma simples alteração do par de base. A gente vai ver onde isso pode ocorrer e qual é a consequência disso. Então, a mutação para as células procarióticas ela tem uma característica, um peso muito importante, porque qualquer alteração, mesmo que seja de um simples par de base, pode causar uma alteração fenotípica e pode alterar o metabolismo ou a estrutura de uma célula bacteriana, interferindo na sua capacidade de sobreviver no meio ambiente. Então, isso é muito importante. Uma outra característica muito importante que tem a ver com o fato de que nem toda mutação vai levar a uma alteração fenotípica é a característica do código genético ser degenerado. Então, diferentes aminoácidos, diferentes códons podem codificar para os mesmos aminoácidos. Então, diferentes alterações que ocorrem eventualmente no genoma de uma célula procariótica podem alterar um código, mas esse códon pode codificar para o mesmo aminoácido. Então, a gente vai ver a consequência disso também mais para frente. A genética ela está diretamente relacionada com o fato de que nem todo mutante difere do seu ancestral comum em relação ao seu fenótipo, ok? E quais são as ocorrências da mutação? A mutação ela pode ser espontânea, que são frutos do erro da replicação do DNA, através da falha da DNA polimerase, por exemplo. Ela pode ser causada por falhas no sistema de reparo, como a gente vai ver na próxima aula, mas ela também pode ser causada por danos químicos naturais, como raios cósmicos. Mas a mutação também pode ser induzida, pode ser causada por agentes químicos, físicos e biológicos, e a gente faz isso no laboratório quando a gente liga a luzinha UV para esterilizar o nosso fluxo laminar, a gente está induzindo a formação de mutações no genoma das células bacterianas que estão ali presentes, e a gente induz tanta formação
tantas mutações nesse DNA que a gente inviabiliza a célula bacteriana. Então, isso tem relacionado com a frequência também. A mutação espontânea, ela ocorre numa baixa frequência, ou seja, a gente vai ter um mutante a cada 10 a 5, 10 a 8 de células. Já as mutações induzidas, elas possuem uma frequência mais alta, ela depende do agente mutagênico e do tempo de exposição desse agente mutagênico, mas a frequência é muito mais alta do que a das mutações espontâneas. Então, só para a gente relacionar, o tempo de uma bactéria que foi sem tratamento, ela possui uma sobrevida de 100%, ou seja, uma bactéria que não sofreu, não teve o contato com nenhum agente mutagênico, ela consegue sobreviver e se adaptar bem ao meio de cultura, e você vai ter um número de mutantes, por exemplo, de aproximado de 0,4 para cada 10 a 6 sobreviventes de células. Se a gente expõe essa mesma célula a um tratamento com raio-x por 18 minutos, a gente vai diminuir a taxa de sobrevida para 16%. Dessas 16% das células que sobreviveram, 259 de cada 10 a 6 sobreviventes vão possuir alterações no seu código genético. Isso vai ser, então, no raios UV, que é um outro agente mutagênico, e a nitrosogonidina, que é um outro agente mutagênico, também vão induzir a formação de um grande número de mutantes e diminuir bastante a taxa de sobrevida de uma célula bacteriana. Agora, ao nível de DNA. Quais são os principais tipos de mutação? A gente tem a mutação pontual, ou mutação de ponto, que é a mutação de uma ou poucas bases do DNA, e essa mutação pontual ela pode ser causada por alterações de pares de bases, e essas alterações de pares de base, elas possuem dois mecanismos diferentes, ou duas classificações diferentes. Elas podem ser por transição, onde você substitui uma purina por uma outra purina, ou uma pirimidina por uma outra pirimidina, ou ela pode ser uma alteração de transversão, onde a purina é substituída por uma pirimidina, ou a pirimidina é substituída por uma purina. Além disso, a gente pode ter uma mutação pontual também do tipo indel. E mutações pontuais do tipo indel não envolvem a substituição de um par de base. Elas são mutações que alteram o quadro de leitura do DNA. Por quê? Elas são relacionadas a processos de deleções de bases nucleotídicas ou inserções de bases nucleotídicas, ou microdeleções ou microinserções, e a partir de agora a gente vai falar sobre os principais tipos de mutação ao nível de DNA, falando um pouco sobre mutação pontual. Então, as mutações pontuais de alteração do par de base, como eu falei, elas podem ser de transições ou transversões. Transições, a gente tem uma base purina, e a gente vai ter a alteração dessa base de purina por uma outra base purínica. Então, a adenina vai ser trocada pela guanina, ou a guanina vai ser trocada pela timina. Um outro evento de transição é a troca de uma pirimidina por uma outra pirimidina. Então, a timina vai ser trocada por uma citosina, ou a citosina vai ser trocada por uma timina. Então, quando a gente está fazendo essas mutações que causam a substituição de bases, sendo que essas bases são de purina ou de pirimidina, elas são chamadas de transições. Então, toda transição envolve mudanças de uma base púrica por uma outra púrica, ou de uma base pirimídica por uma outra base de pirimidina. Por outro lado, as transversões, elas alteram uma base de purina por uma base de pirimidina de purina, como descrito aqui. Uma adenina pode ser substituída por uma timina, então a adenina é uma purina, pode ser substituída por uma timina ou por uma citosina, que são pirimidinas. Ou uma guanina, que também é uma purina, pode ser substituída por uma citosina, que é uma pirimidina, ou por uma timina, que também é uma pirimidina. Então, isso representa evento de transversões. Enquanto nós temos 4 possibilidades de transições, nós temos 8 possibilidades de transversões, dependendo do caminho que essas alterações aconteçam, ok? Em relação às mutações do tipo indel, elas envolvem processos de deleção ou inserção do código genético, e sempre mutações do tipo indel estão envolvidas na alteração do quadro de leitura do DNA,
e a gente já viu que, que o quadro de leitura do DNA ele é essencial para que a informação genética seja traduzida da maneira correta. Então, aqui nós temos o DNA, o código genético, na fase de leitura normal, representado pela guanina, uridina, guanina, citosina, citosina, uridila, guanina, uridila, uridila. Se a gente tiver uma inserção de uma base nucleotídica, a gente vai ter alteração do quadro de leitura dessa molécula. Então, quando esse DNA for transcrito, o RNA mensageiro vai representar a primeiro código, guanina, uridila, guanina. Aí a alteração no segundo quadro de leitura, que vai ser citosina, 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 onde era citosina, citosina, uridila. E no quarto quadro, no terceiro quadro de leitura, a gente também vai ter uma uridila, guanina, uridila, e era uma guanina, uridila, uridila. Então, a partir do códon que teve a inserção de uma base de DNA, todos os outros códons adjacentes vão possuir a sua estrutura alterada. O mesmo acontece quando você tem uma microdeleção. Então, a gente tem uma retirada dessa base de citosina guanina, desse par de base de citosina guanina. Você vai ter uma mutação por deleção e você novamente vai alterar a fase de leitura, a partir do segundo códon. Então, quando era citosina, citosina, uridila, virou citosina, uridila, guanina, puxou essa guanina para cá, e uridila, uridila, puxou a uridila para cá, e o próximo códon, então, já começou com uma uridila, uridila, e foi completamente alterado a partir da região onde teve uma microdeleção. A consequência disso é que a alteração da fase de leitura vai levar à formação de uma proteína com a sequência de aminoácidos completamente diferente. Então, vamos ver as consequências agora em relação ao fenótipo desses dois tipos de mutações pontuais. Mutações pontuais do tipo de alteração de par de base e mutações pontuais do tipo indel. Então, as mutações, por mutações pontuais, elas podem ter 4 consequências diferentes ao nível de proteína ou função, ou seja, falando agora em relação fenotípica. Ela pode ser uma mutação silenciosa, ela pode ser uma mutação de sentido alterado conservativa, ela pode ser uma alteração de sentido alterado não conservativa e ela pode ser uma mutação sem sentido. Se é uma mutação silenciosa, o nome já diz, é uma mutação que não se escuta, não se sente, não se percebe. Então, são mutações que não trazem nenhuma alteração no fenótipo. Se é uma mutação de sentido alterado conservativa, quer dizer que é uma mutação que alterou o sentido do código genético, alterou o que aquele código genético representa, mas conservou a função. Mutação de sentido alterado não conservativa, você altera o código genético e você não conserva a função. E mutação sem sentido, você perde completamente o sentido daquela informação genética. A outra consequência, a última consequência, ela só ocorre nas mutações do tipo indel, que são mutações que alteram a sequência de leitura das bases, e a gente vai ver as consequências disso agora. Então, vamos falar primeiramente das mutações com substituição de base. Então, a gente tem aqui a proteína normal, que é formada pelo códon timina, adenina, timina, ou seja, uracila, adenina, uracila, e isso representa uma proteína normal. Então, vai ter uma... Opa, quer dizer, desculpa, estava falando... Então, fica mal da estirpe selvagem. A gente tem uma timina, adenina, citosina, e o códon, representado pelo RNA mensageiro, é uma uracila, adenina, citosina, que codifica para o aminoácido tirosina. Então, você tem a proteína normal, a estirpe selvagem. Vamos supor que você vai ter, durante o ciclo de vida dessa célula, uma lesão na última base desse códon, que vai introduzir uma timina no lugar da citosina. Então, você teve uma mutação que levou à formação de um códon timina, adenina, timina. No RNA mensageiro vai ser uma uracila, adenina, uracila, mas esse códon continua codificando para a tirosina, que é o mesmo aminoácido codificado pelo códon da estirpe selvagem. Então, novamente, você vai ter a codificação de uma proteína normal.
Essa codificação de uma proteína normal, onde a sequência de aminoácidos não foi alterada, ela se dá o nome de mutação silenciosa. Então, a mutação silenciosa, você tem a alteração de uma base nucleotídica, de um determinado códon, mas esse códon continua codificando para o mesmo aminoácido. Então, aqui, embora a sequência genética desse códon tenha sido alterada, aqui, você, na última base, da citosina pela timina, esse códon continuou codificando para a tirosina. Então, você continua tendo uma proteína normal, mesmo com alteração do código genético. E essa mutação é chamada de mutação silenciosa. Mas nem toda mutação, nem toda alteração do código genético vai levar à formação, ou vai continuar codificando para o mesmo aminoácido. Por exemplo, no próximo evento, a gente vai ter a alteração também na última base desse códon, mas a gente vai ter a substituição da citosina por uma guanina, levando à formação do códon timina, adenina, guanina. E na informação do RNA mensageiro, uracila, adenina, guanina, que representa um códon de terminação. Então, a presença desse códon de terminação vai levar à formação de uma proteína incompleta. E essa proteína incompleta vai fazer a formação de uma proteína, uma mutação sem sentido. Mutação sem sentido porque aquela informação genética ela não consegue desempenhar mais nenhuma função. Ela não tem mais sentido nenhum para a célula. Então, por isso, se chama de mutação sem sentido. Então, toda mutação sem sentido ela é caracterizada pela introdução de um códon de terminação no meio de uma informação genética. Ok? E o outro tipo de mutação, o último tipo de consequência, também envolve a substituição de um par de bases de um códon. Então, novamente, agora a gente vai ter a substituição na primeira base, então, onde era timina, foi mudado para madenina. Na molécula de RNA mensageiro tem madenina, adenina, citosina, e agora esse códon não codifica mais para tirosina, codifica para asparagina. Essa asparagina, então, vai alterar a estrutura da proteína, porque alterou a sequência de aminoácidos, levando à formação de uma proteína defeituosa, o que faz com que ocorra uma mutação de sentido alterado, ou de sentido trocado. Um adendo aqui. Eu falei que a mutação de sentido alterado, ela pode ser mutação de sentido alterado conservativa ou não conservativa. Ela é conservativa quando, mesmo com a alteração do aminoácido, essa proteína continua desempenhando uma função celular, a mesma função celular, mesmo sendo alterada. Então, mutações de sentido alterado conservativo, você tem a alteração do códon, esse códon agora vai codificar para aminoácidos diferentes, mas pode ser que esses aminoácidos possuam propriedades semelhantes, e essas propriedades semelhantes fazem com que essa proteína continue tendo o seu desempenho ou continua conservando o seu mesmo fenótipo, o seu mesmo papel. Por outro lado, a mutação de sentido alterado não conservativa altera o códon, ou codifica para um aminoácido com propriedade completamente diferente daquele primeiro aminoácido, e o polipeptídeo gerado ele vai ter uma atividade parcial ou inativa, ou apresentar uma função alterada, por isso ela não é conservativa, ok? E o outro tipo de mutação, pontual também que eu falei, que agora ocorre por eventos de inserção ou deleção, são mutações do tipo indel. São mutações que alteram a sequência de leitura das bases, ou seja, toda inserção de nucleotídeos, apenas uma base ou de muitas bases, vai alterar a sequência de leitura das bases. E toda deleção de nucleotídeos de apenas uma base ou de múltiplas bases vai alterar a sequência de leitura das bases. E quais são as consequências? São várias. E a gente vê essa figura aqui, esperando a fase de leitura, e a gente vai ver agora aqui nesse esquema para ficar mais claro. Então, tem uma proteína normal, os códons já separados em blocos. Então, a gente tem a presença de uma fenilanina, serina, histidina, leucina e lisina. Então, vamos supor que está tendo uma deleção, essa guanina está sendo deletada do código genético, então a gente teve a alteração completa do primeiro códon. Então, se alterou o primeiro códon, o segundo códon foi alterado também, o terceiro códon, o quarto códon e o quinto códon também foi alterado. Então, a sequência de aminoácidos foi completamente alterada. Por coincidência, a primeira deleção levou à formação também da fenilanina, mas o segundo códon é uma arginina, uma treonina e um códon de finalização,
E assim como a inserção de uma base nucleotídica também altera todas as sequências nucleotídicas, todas as sequências de aminoácidos de um polipeptídeo. Então, mutações do tipo indel, elas possuem uma consequência muito mais severas para a função celular do que as mutações por alteração de base. Então, eu vou dar uma parada aqui rapidinho. Vou finalizar a apresentação, porque minha filha está chorando, e eu já volto.